Boa tarde, galerinha do quinto ano! Hoje nós estamos retomando a nossa aula de sexta-feira que vocês fizeram, sistema de numeração decimal, ok, galerinha? Vamos agora na apostila de vocês, retomando página 209 e 210 para vocês compreenderem um pouco esse processo de milhões, bilhões e também a posição do numeral, ordens e classes, certo? E começando a nossa aula, nós vamos ilustrar um pouco com uma reportagem de jornal que abre a ilustração do livro de vocês. É sobre um país. Né? Que país é esse? Em qual continente que está? Vamos lá? Olha aqui. Nós vamos ver, a partir de uma reportagem de jornal, o continente africano, sobre a África. Mas o continente africano, qual país que se insere ali? Então vamos lá. Um continente, muitos povos. Conforme os dados divulgados pelo Fundo de População das Nações Unidas, em 2013, depois da Ásia, a África é o continente mais populoso. O que significa populoso? Muita população, muitas pessoas que moram ali, com aproximadamente 1 bilhão 111 milhões de habitantes. Dos 54 países, galerinha, que formam o continente africano, a Nigéria é o mais populoso da África, com 170 milhões de habitantes. Então, se nós estamos falando sobre a África, que é a abertura do nosso tema, é uma reportagem de jornal, eu pergunto para vocês, galerinha, vocês conhecem a África? Deixo essa pergunta para vocês. Já ouviram falar no continente africano? Como é que está a pandemia no continente africano? Vocês depois, nós vamos pesquisar isso daí para fazermos as retomadas, ou seja, feedback do que vocês irão colocar. Como que seria a pandemia lá? Como que está sendo? Como que as pessoas estão se prevenindo lá na África, diante da pandemia? Certo? Nós temos aqui um desenho do continente africano. Por que nós temos tantas pessoas aqui? Mostrando tantas pessoas aqui? Porque cada pessoa é diferente uma da outra. As pessoas não são iguais. Por quê? São mistura de raças. Né, para que se forma a população, igual no Brasil. Então nós temos aqui, a África, ela deixou muitos legados aqui para nós no Brasil. Né? Ela deixou muitas cultura aqui para nós. Por exemplo, a dança, na língua, na comida. E por que se instaurou aqui esse legado para nós? Foi quando o Brasil foi descoberto. Ou seja, quando os portugueses se apossaram das terras brasileiras, eles trouxeram depois os escravos para trabalhar aqui. E os escravos vinham da África nos navios, tráfico negreiro. Eles eram acorrentados dentro do navio e ficavam em situações assim, bem difíceis mesmo. Eles comiam comidas ruins, né? Eram tratados como bichos mesmo. E chegavam aqui no Brasil para trabalhar nas terras brasileiras. Então, para ilustrar essa parte aqui que nós trouxemos aqui do continente africano, que a Nigéria é o mais populoso da África, nós vamos ver agora um vídeo que ilustra isso daí. Oi, gente! Neste vídeo vamos ver e estudar um pouco da cultura africana e seus impactos na formação do povo brasileiro. Vale lembrar que a África não é um país, e sim um continente com vários países, cada um com sua cultura, língua e costumes próprios, cujo povo, sequestrado pela escravidão, espalhou-se por todo o Ocidente. Aqui, originalmente, na condição de escravos, contribuíram para a formação de nossa identidade como povo, com seu trabalho, seu sangue e seus costumes. Na música, com o samba, o maracatu; na dança, com a capoeira e o maxixe. Em nossa culinária, trazendo a palmeira de dendê, vatapá, a feijoada, a cocada e o acarajé. E em nossa língua,
Urubumbá e a Congada. Em nossas brincadeiras, com o cabo de guerra de Uganda, escravos de Jó, saltando feijão da Nigéria e o pombo de Gana. E na religião, adotando e influenciando características da religião católica. Com a conquista da abolição, os agora descendentes de africanos foram marginalizados, relegados aos cortiços da periferia, potencializando o processo de desigualdade social, cujas cicatrizes são visíveis até os dias de hoje. Olha então, pessoal, olha o legado, fique em casa, continuando ainda se prevenindo contra o coronavírus. Então até o vídeo nos deixa claro que o legado que os africanos deixaram aqui para nós, certo? Então tanto na música como na comida, né, na dança, então são várias coisas que utilizamos hoje que os africanos deixaram aqui para nós. Continuando aqui agora, crianças, nós temos agora o mapa do continente africano. Olha aqui, o mapa da África. E aqui nós temos, ó, de vermelho, ó, um pedaço. Olhando aqui para o mapa, nós percebemos que a Nigéria, ela parece que é minúscula. Ela tem poucas pessoas, mas não é isso. Porque olhando, ela é o quê? É o maior país populoso da África. Então ela está localizada na África Ocidental. Olha aqui, ó, desse lado de cá, que é o oeste. Desse lado de lá, Oriente, certo? Que é no leste. Ela é referida como a África gigante da África, porque ela tem muitas pessoas. Com cerca de 170 milhões de habitantes, é um país mais populoso do continente. Estima-se que a Nigéria irá se tornar uma das 20 maiores, pessoal, economias do mundo por volta de 2050. Olha o tanto de pessoas que moram neste país. Continuando aqui agora, nós temos agora um infográfico sobre a Nigéria. População, 170 milhões de pessoas. Religião, quais são as religiões que as pessoas utilizam lá? 50% a doutrina que utiliza é do islamismo. 40% cristianismo e 10% a religião indígena. E quanto à capital da Nigéria, chama Abuja. E quanto à moeda, Nigéria Naira. E quanto à língua que é falada lá, é a língua inglesa. Então esses aqui são os dados que nós tiramos para mostrar para vocês. Viu, galerinha do quinto ano? Continuando aqui agora, nós temos agora um quadro. Este quadro aqui, criançada, chama-se quadro valor de lugar. Esse quadro aqui é um quadro que orienta vocês. Vocês podem montar esse quadro numa cartolina bem grande, tá? Montar esse quadro valor de lugar para vocês se orientarem em relação de colocar os números em cada posição que eles se encontram. Tá? Que aí vocês vão perceber aonde que cada número se está. Se está nos milhares, milhões ou bilhões, unidades simples, ok? Bom, nosso sistema de numeração decimal, ele é decimal por quê? Porque é na base 10. Por que base 10? Porque são 10 algarismos que nós temos, tá? Que é do 0 até o 9, que dá 10. Mas por que, professor Carlos, que eu não posso colocar até o 10? Porque o 10, ele é formado pelo 1 e pelo 0. Certo? Então, os algarismos nossos que nós temos é do 0 até o 9, que é da base 10. E a partir do 9, que vão continuando a formar os outros números. Lá na reportagem, 170 milhões que tem lá escrito e 4 milhões, aqui está escrito em forma de escrita normal, com letras, e não tem os números. Por quê? Isso aqui é uma escrita simplificada que chama, que enxugou, em vez de colocar aquele tanto de zeros. Certo? Mas no quadro valor de lugar, vocês vão arrumando esses números aqui, ó. Por exemplo, nós temos aqui o primeiro número, ó, 1 bilhão 111 milhões. Então, se 1 bilhão está aqui, caiu na unidade de bilhão. Ó, centena de milhão, dezena de milhão e unidade de milhão. E aqui está, ó, sem nada. Não tem número. Mas qual o número que eu coloco ali para preencher as casas? Para saber em qual classe que tem? Eu vou preenchendo com os zeros. Então, quando eu tenho também aqui, ó, 170 milhões. Ó, o 170 ele está na casa
dos milhões. Na casa dos milhões. Ó, 170, 170 milhões. Aqui não tem nada. O que eu vou colocar ali? Eu vou acrescentar, preencher a casa como 0. E 4 milhões. Só que esse 4 está em qual ordem que ele vai cair? Na unidade. 4 milhões. E preencho as casas com os zeros. Bom, outra coisa que eu quero falar para vocês, crianças. Cada ordem dessa é onde que o número se encontra. Tá? De 3 em 3 ordens, forma uma classe. Forma uma classe. A primeira classe das unidades. Mais 3 ordens, quarta, quinta e sexta, milhares. Mais 3 ordens, sétima, oitava, nona, milhões. E depois décima, 11ª e 12ª, classe dos bilhões. Só que aí eu quero perguntar para vocês, o que é ordem e o que é classe? O que eu falo? Quantas ordens tem aquele número? Como que eu acho isso? Ordem é a quantidade de números que eu tenho. É uma forma mais simples de eu falar para vocês. É o tanto de número que eu tenho. Agora, quantas classes? Eu tenho que perceber aonde que ele está. Por exemplo, se eu quero olhar aqui, ó, 170 milhões. Olha aqui, ó. Primeira classe, ó. Segunda, terceira. Então, tem quantas classes 170 milhões? 3 classes. Porque ele para, ó, ele está, ó, na primeira classe, na segunda e na terceira. Então, para vocês saberem também quantas classes tem o número, é separado por ponto. A cada 3 números, ponto. A cada 3 números, ponto. Quantos pontos que tem, vocês sabem também quantas classes que tem o número. Certo? E aqui nós temos, ó, um exemplo de um quadro das classes. Classe das unidades, colorido aqui para vocês. Classe dos milhares e classe dos milhões. Então nós temos um exemplo aqui, ó. 123, o quê? Milhões. 456, o quê? 1.789. Então é isso, pessoal. Olha aqui, ó, que o tio Carlos quis mostrar para vocês hoje. Entenderam? Uma retomada sobre ordens e classes e milhões e bilhões. E obrigado por esse vídeo que vocês vão observar agora dessa aula que foi retomada.